Olá a todos, meu nome é Vinícius Ribeiro e estamos começando o nosso segundo painel que visa debater a importância e o impacto do projeto Perfil Racial da Imprensa Brasileira. O estudo, idealizado pelos Jornalistas e Companhia em parceria com o Instituto Corda e o IMEX, conta com o patrocínio da ADM, apoios do Grupo Boticário e Uber, além dos apoios institucionais da ABI, AJOR, ANER, ANJ, APJOR, Conagira Fenage, Ecos do Meio, Geduca, Projor, Rede Jornalistas Pretos, Universidade Metodista, além da Universidade Zumbi dos Palmares, que será a palco oficial da divulgação do estudo na Semana da Consciência Negra em novembro. O projeto recebeu ainda apoio voluntário de alguns dos mais importantes jornalistas brasileiros em atividade e de personalidades de sociedade civil, engajadas na luta por uma maior diversidade e inclusão na imprensa brasileira. Nesse painel, o tema será o olhar sobre os negócios e a economia. E para entrar nessa conversa conosco, temos aqui hoje o Maurício Bandeira, fundador e diretor do Instituto Corda, e que está à frente da realização da pesquisa, o professor Robson Ferreira, da Universidade Zumbi dos Palmares, que é advogado, palestrante, professor, coordenador adjunto de cursos da Universidade Zumbi dos Palmares e assessor especial da reitoria, e mestrando em Direitos Humanos pela Unifiel. Temos aqui também Marcele Chagas, jornalista com MBA em Marketing e Comunicação Online, mestrando em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, UFF, assessora de comunicação da Fiocruz e da CNPq, e é coordenadora geral da Rede de Jornalistas pela Diversidade na Comunicação, os jornalistas pretos. Temos também Crislaine Costa, formada em Relações Públicas pela Metodista e MBA em Gestão de Marketing pela FGV, é atualmente gerente de comunicação corporativa da Uber no Brasil. Bom, e para começar nosso papo, queria primeiro, claro, agradecer a presença de todos, né? E chamar o Maurício primeiro para falar um pouquinho mais sobre a pesquisa. Maurício, o que esse estudo, né, como é que ele pode gerar em termos de resultados que sejam relevantes para as organizações em gerais e não somente para o jornalismo, né? Como esse estudo pode impactar nas organizações? Olá a todos, prazer estar aqui com vocês, um grupo bastante qualificado aqui para a gente poder aprender também como esse estudo pode ser utilizado, porque a ideia primeira da realização desse estudo, dessa pesquisa, desse levantamento de informações, é de deixar com que essas novas informações, para que as formulações de políticas dentro das empresas possa ser realizada. Quer dizer, a gente não tem nenhuma pretensão de ter respostas para todas as questões que são de magnitude bastante grande, discriminação, a falta de pluralidade, todas essas questões que são transversalmente abordadas nessa pesquisa, elas podem, de fato, ser um insumo importante para que as empresas possam pensar nisso. Mas o princípio que nos orientou e que nos orienta aqui é de que, de fato, a gente pode, a partir da identificação de como as notícias são geradas, pensadas e publicadas no país, começar a pensar de que falta um outro olhar, falta uma visão que seja uma visão que dê conta do que realmente ocorre, da dinâmica que ocorre no país, nos seus diversos estratos, e de como que essa dinâmica precisa ser vista, precisa ser debatida, precisa ser conhecida, né? A gente sabe que parte do problema que a gente enfrenta hoje com a falta de diversidade nas organizações diz respeito, inclusive, a uma certa indiferença que se tem nessas organizações por essa questão, que é a questão da discriminação racial, que é a questão da falta de pluralidade na nossa imprensa, que é a questão da falta de inclusão de brasileiros, que são milhões. Hoje, na Folha de São Paulo, tem, inclusive, uma matéria bastante importante, falando que em 10 anos o número de favelas no Brasil dobrou, e a gente sabe que nas favelas estão principalmente os pretos, isso é importante identificar. Isso é importante
que matérias desse tipo, mas não só as matérias, mas que quem fale sobre elas, as fontes que falem sobre como isso ocorreu, sejam também de pessoas que estão nesses lugares. E a imprensa contribui com isso, não só na formulação das matérias, mas quem são as fontes, quem discute isso, quem são de fato, os protagonistas dessa discussão, e, mais do que isso, é como que isso pode gerar, de fato, ações afirmativas dentro das empresas de imprensa, de comunicação, mas dentro das empresas em geral, né? A gente considera que esse estudo, inclusive, ele pode ser, a gente espera que seja, não temos nenhum controle sobre isso, mas um incentivo para que estudos similares sejam feitos em outras categorias, em outras corporações, para que essa realidade comece a se desnudar. A informação ela é a primeira parte para que a gente possa fazer uma discussão ampla, com um balizamento do que realmente ocorre. A gente sabe, por exemplo, de antemão, que a nossa imprensa é uma imprensa branca, mas a gente quer pôr isso em números. A gente tem esse pressuposto, mas a gente quer pôr isso em números. Quer dizer, pôr em números é importante, não porque ele modifique a realidade por si só, mas porque ele inicia um processo de discussão e, portanto, de afirmação que a gente pode pensar que pode dar resultados que nos interessam a todos, né? Brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas. A todos que querem conviver decentemente, né? Legal, Maurício, brigadão. Bom, a gente também está aqui com a Crislane Costa, ela é gerente de comunicação corporativa do Uber. E, Cris, vamos pensar aqui do outro lado da moeda, né? Você que trabalha há muitos anos na comunicação corporativa, né? Tem uma carreira, apesar de jovem, tem uma carreira já longa nessa área, né? Em algumas empresas, fazendo trabalhos super importantes. Como é que é dentro das organizações, e não só também pensando no jornalismo, claro que o nosso viés é falar e pensar sobre o jornalismo, mas eu acho que é importante a discussão mais ampla, e ter alguém que tá do outro lado lá, que está numa empresa que busca também ser mais inclusiva, né, de ter planejamentos, claro, tudo que a gente faz é versão beta, né, a gente faz os testes e vamos ver onde eles vão levar a gente, mas pela sua visão, como é que está esse tema dentro das organizações em si, para novas políticas, para tentar trazer mais pessoas negras para trabalhar, não só negras, mas para ter mais diversidade dentro dos quadros das empresas, né? Bom, acho que o Maurício já colocou muito bem, né, sobre a importância da gente ter esse tipo de estudo, para a gente conseguir entender a realidade. E eu acho que para as empresas esse tipo de movimento é muito importante, porque as empresas obviamente são guiadas muito por números, por dados, né? É assim que são definidas as metas, é assim que são definidas todas as definições de crescimento, de investimento. Isso não pode ser diferente quando a gente fala, por exemplo, de temas de diversidade e inclusão. A gente tem uma percepção muitas vezes, como o Maurício colocou, a gente tem um pressuposto, mas quando a gente fala, a impressão é que tem pouco. A gente chega na sala e aí a gente vê que dentro da sala, a gente está numa sala de liderança, tem poucas pessoas negras ali. Isso é uma percepção, a gente vê. Mas o quanto é esse pouco? Qual é a porcentagem? A gente avançou? A gente conseguiu avançar nos últimos anos? Sem números, sem dados, a gente não consegue acompanhar. A gente não consegue avaliar se a gente está avançando ou não. E fica muito difícil para a gente definir políticas, para a gente definir metas, para a gente definir projetos, porque a gente não consegue saber de onde a gente está partindo e onde a gente está chegando. Então, eu acho que esse tipo de estudo é fundamental para entender a realidade e, a partir daí, a gente definir. A gente está aqui e a gente quer chegar nesse outro ponto. E o que a gente precisa fazer para chegar lá? Em quanto tempo a gente consegue ou a gente pode chegar lá, né? Então, eu acho que as empresas estão
muito nesse momento, né? Então a gente vê muitas empresas que nos últimos anos estabeleceram áreas exclusivas de diversidade e inclusão para pensar em projetos específicos para dentro das empresas, e como parte dessa iniciativa, o movimento de entender os quadros de funcionários, onde é que estão as pessoas negras, em sua maioria, se estão nos cargos de entrada, nos cargos de gestão, nos cargos de liderança, né? A gente sabe que os cargos, conforme vai crescendo, né, os níveis hierárquicos, a gente vai percebendo que o número de pessoas negras vai diminuindo significativamente. E é a partir desses dados que a gente consegue estabelecer que a gente tem um percentual hoje e que a gente tem uma meta para chegar em um percentual em um determinado tempo. Então, entender isso e estabelecer o que a gente quer fazer é importantíssimo, fundamental. E é como é a linguagem do negócio, né? Então, não dá para a gente, dentro da empresa, estabelecer que a gente quer aumentar. A gente precisa dizer que a gente tem um número hoje e que a gente quer aumentar em tanto tempo, que essa é a linguagem dos negócios, né? Legal, e aproveitando já esse momento até, quais são as ações aí que a Uber tem feito nesse sentido, nesse campo, né? E o que isso pode impactar nas políticas da empresa e até também nos quadros, né? Que vocês terão aí, a empresa é uma empresa muito grande e a gente tem quadros tanto como colaboradores, como os quadros internos mesmo, de administrativo e tudo. Então, quais ações que a Uber tem feito nesse campo e que impacto isso pode gerar também nesses quadros? Bom, acho que, primeiro, acho que é importante falar que a gente, desde 2017, em meados de 2017, a Uber definiu, né, estruturou uma área de diversidade e inclusão global, e essa área tem uma atuação, tem pessoas, né, atuando em várias partes do mundo, e aí estabelecendo diversidade e inclusão como uma das prioridades. E aí a gente tem, desde lá, a gente tem relatórios anuais, né, que a gente vai acompanhando, como eu estava falando aqui, né, o quanto a gente avançou, o quanto a gente aumentou o número de pessoas, de mulheres, e aí a gente foi entendendo que o assunto é muito mais complexo, né? Então, no geral, as empresas começam com uma discussão de gênero, que no geral, dentro das empresas, acaba sendo um dos assuntos que começam, né? A diversidade e inclusão começa muito por aí, né? A diferença de homens e mulheres, e a gente foi ampliando e estabelecendo novas políticas e novas ações a partir daí. E várias ações foram sendo estabelecidas e foram sendo feitas desde então, a revisão de salários, o processo de contratação, para a gente fazer um processo de contratação que seja sem viés, às vezes até o jeito que a gente descreve a vaga, o jeito que a gente coloca, privilegia que um certo grupo se identifique com aquela grupo, com aquela definição e outro grupo não. E aí eu acho que dentro deste tema da questão racial, eu acho que vale mencionar aqui no ano passado, a empresa estabeleceu um compromisso global, são 14 compromissos, de ter uma atuação realmente efetiva de combate ao racismo. Então, vários compromissos foram estabelecidos naquele momento, e aí eles passam por ações dentro da empresa, mas também ações que vão para fora, né, que compreendem também a sociedade de maneira geral. Eu acho que a Uber tem uma característica de ser uma empresa de tecnologia, ser um aplicativo, mas a nossa operação, ela acontece efetivamente na rua, né, quando duas pessoas se encontram. Então, é muito importante que a gente tenha compreensão do que está acontecendo, do movimento, do que está acontecendo na sociedade, porque isso naturalmente vai impactar a nossa operação também, já que ela está acontecendo na rua mesmo. E a partir desse compromisso que a gente assumiu ano passado, uma das ações que a gente que a gente tinha, na verdade, uma das metas era trabalhar na disseminação de conteúdo, né, de conteúdo educacional. Então, a gente tem uma base aqui no Brasil, por exemplo, de 22 milhões de usuários, cerca de 1 milhão de motoristas parceiros. Então, é um alcance bastante importante, né? Quando a gente consegue falar sobre temas que são importantes para o uso do aplicativo, mas que fazem sentido também para uma discussão que está acontecendo socialmente, a gente consegue perceber um alcance muito grande, assim, né? Uma força de alcance muito grande. Então, uma dessas ações era trabalhar no conteúdo educativo, e a gente fez isso em 2 etapas, né? Começou com uma campanha
em que a gente colocou tanto em redes sociais quanto em algumas peças na rua, outdoor, em peças de relógios de rua, por exemplo, a gente mostrou alguns exemplos de frases racistas que haviam sido relatadas ou por motoristas ou por usuários da plataforma. E aí o objetivo de mostrar essas frases, primeiro, era para reforçar que esse tipo de comportamento não é aceito na plataforma, né? Ele pode levar ao banimento tanto do motorista quanto do usuário. E o segundo era para mostrar que muitas vezes o racismo acontece disfarçado de um comentário, ele acontece de uma maneira que parece velada, né? Mas quem recebe de uma maneira muito clara, então às vezes quem está em volta não percebe, quem fala faz isso de uma maneira que é sutil, e quem recebe de uma maneira muito clara, muito explícito. Então a gente quis dar visibilidade para esse tipo de comportamento. E aí, depois de fazer essa campanha com as frases, a gente seguiu, então, para uma série de vídeos. Eles estão, inclusive, disponíveis dentro do aplicativo. Eles foram distribuídos tanto para motoristas quanto para usuários. E aí, os vídeos abordam... falam sobre racismo, porque que ele é parte de uma questão estrutural, como ele afeta a vida das pessoas, e também é para trazer uma mensagem de como a gente pode contribuir para que essa realidade mude, para que a gente contribua para uma mudança de realidade, né? Quando a gente foi desenvolver essa campanha, a gente trabalhou com vários parceiros, né? E aí a Promundo, que foi o nosso parceiro principal, eles falaram com várias pessoas, com usuários, com motoristas, né? Fizeram vários grupos focais para entender quais eram as dúvidas das pessoas, o que elas tinham de dúvida neste assunto, né? E às vezes tem coisas que a gente fala, e às vezes a gente fala dentro dos grupos que estão discutindo a questão racial, e às vezes são termos muito claros, e às vezes não dispensa apresentações, e tem gente que não sabe, que não está participando do debate, que não conhece. Então, por exemplo, a gente falou sobre privilégio, e aí a gente explicou o que é privilégio, né? O que isso significa, né? Não tem nenhum problema você estar numa condição de privilegiado, mas é importante entender essa condição, né? É importante entender por que isso é diferente para você e para outra pessoa. Então, a gente trabalhou nesses termos, é um conteúdo bem simples, bem didático, e aí ele foi distribuído para todos os usuários da plataforma. A gente colocou isso também dentro de uma página, e ele, inclusive, está disponível agora, né? Se você entrar dentro do aplicativo, esse conteúdo está disponível também. Nossa, muito legal, hein? São muitas ações, eu acho que cada ação é um trabalho de formiguinha, literalmente, acho que não é literalmente no que é, porque vai demorar muito tempo, mas cada ação, cada pequena ação, ela com certeza contribui muito. Isso, se a gente não vai assim dizer, olha, chegamos lá, né? Às vezes estejamos exatamente. Muito longe. Mas e também não existe uma ação, né? Vai fazer isso aqui e vai mudar tudo, infelizmente, né? É muitos anos, né, para a gente conseguir transformar em uma ação. Mas todas elas juntas vão contribuindo, né, para a gente conseguir começar a ter um impacto nessa realidade que a gente tem hoje. Com certeza, né? E eu acho que as novas tecnologias estão aí também para ajudar bastante a gente. Temos aqui também o professor Robson Ferreira, né? Você, professor, como um acadêmico, né, pensando sobre a formação desses novos profissionais negros que chegam no mercado todos os anos, aí bastante até fomentado pela Universidade Zumbi dos Palmares, né? O que você acha que falta para as empresas e para as organizações começarem a absorver e promover mais esses profissionais negros? Porque não só absorver é uma coisa e você promover é outra também, para você ter também essa diversidade de cargos, e não só uma diversidade dentro da empresa, mas uma diversidade de cargos também, né? Como é que você enxerga esse momento? Sem áudio não dá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Obrigado pela oportunidade de participar desse debate tão importante para a sociedade, participar representando a Universidade Zumbi dos Palmares no dia de hoje. Eu vejo para as empresas, não é, um momento de bastante transformação. Eu acho que a Crislene agora trouxe um olhar empresarial muito importante, é o que nós temos acompanhado através das nossas parcerias na Universidade Zumbi dos Palmares. Temos visto essa vontade de mudança, essa vontade de inclusão, essa vontade de criar espaços mais diversos nas empresas, mas ainda há uma resistência. Eu acho que foi muito bem colocado pela Cris.
É importante que haja processos diferentes, né? Principalmente no início, na seleção desses jovens, não é? Uma seleção mais ampliativa, uma seleção menos direcionada, penso eu, num sentido de que é importante para nós negros, para nós pretos, entrarmos nos espaços, principalmente nesse primeiro contato, né, com a empresa, nesse processo seletivo, nesse processo de seleção para os cargos, enfim. E, lógico, essa mudança ela vem justamente com esses grupos de diversidade que têm sido criados nas grandes empresas. Então, pensar a diversidade, pensar a pluralidade, não só do negro, mas os LGBTQIA+, enfim, dos deficientes, de todas as minorias, é importante não só para nós que estamos sendo incluídos, né? Mas vamos pensar também na empresa, porque essa diversidade é que vai trazer inovação, vai trazer tecnologia, vai trazer um olhar diferenciado, não é? Para as temáticas e, lógico, para a condução das grandes empresas. Então, nós, na Universidade Zumbi dos Palmares, temos pensado bastante, né? O doutor José Vicente, a professora Francisca, e é bem engraçado, porque eu estou na Universidade Zumbi dos Palmares há 5 anos. E quando fui levar o meu currículo até a universidade, fiz uma primeira entrevista com o coordenador, enfim, e aí isso foi se protelando no tempo, e aí eu falei, quer saber uma coisa? Vou bater lá na porta de novo, porque é impossível, né? É impossível. Eu com uma certa qualificação, tenho toda a capacidade necessária e estão me enrolando para me contratar. Eu falei, vou bater de novo lá. Aí, nesse belo dia que bato de novo na porta, quem está lá? A professora Francisca. E aí ela me diz, olha, tudo bem, professor. Professor, me procurar o coordenador aqui para bater um papo com ele. Mas ele já te contratou? Ele disse assim, olha, nós estamos negociando ainda, estou em fase de seleção. E aí ela me vira e diz o seguinte, espera um pouquinho só, me deu o cartão dela, anotou lá, falou assim, ó, amanhã já traz os documentos, já vai ser contratado. E ela foi bem engraçado, porque isso é nosso... Existe até mesmo uma forma, não é, de colocação, uma forma de conversa, uma forma de aproximação do negro que a população branca desconhece. Não é? Então, ela me disse o seguinte, olha, e vem aí, amanhã já traz os documentos, vai no departamento pessoal, e outra coisa, se tiver mais uns pretinhos igual a você, pode trazer para cá, né? Pode trazer, faz a indicação, que nós estamos aguardando vocês. E é por isso que hoje a Universidade Zumbi dos Palmares tem mais de 60% dos seus professores, né, negros e pardos, nessa linha de desdobramento, nessa linha de desenvolvimento educacional. Tanto os professores quanto os alunos, então nós estamos nessa linha efetiva. Mas eu acredito que esse processo de seleção, critérios devem ser alterados para que a gente possa evoluir nessa pluralidade dentro das empresas privadas. Sobre isso que você falou, eu penso duas coisas, né? Primeiro é a questão da representatividade, né? Não é a diversidade dentro das empresas, ela traz representatividade para todos os públicos, né? E a segunda, com essa relação da comunidade negra que você mencionou, a empatia mesmo, porque você está na pele, você literalmente está nos sapatos, como diria na expressão em inglês, né? Você está vestindo, está calçando os sapatos daquela pessoa, né? Porque você passa pelas mesmas situações, que são algumas situações comuns, até como a Cris citou, a questão desse racismo velado, que muitas vezes ele é natural. Eu até comentei na semana passada, no nosso primeiro painel, de 20 anos atrás, como era feito o humor, né? E o humor tinha muito humor com piadas racistas, e que eram super normais, era uma coisa que eu ouvia normalmente, né? E você às vezes até pratica também, você até passa para frente, porque é uma coisa que está tão enraizada e é tão natural que você nem sente que aquilo é uma coisa prejudicial. E quando você começa a entender, né, e debater o assunto, eu acho que você começa a mostrar, falar, nossa, é verdade, eu falava essa expressão e eu não sabia que essa expressão machucava, né? Para mim era uma expressão normal, né? Enfim, uma coisa, claro, você usar determinado conteúdo entre amigos ali muito próximos e você tem uma liberdade de ambas as partes, mas é uma loucura, né? Essa situação toda.
E essa empatia eu acho que é muito importante dentro da comunidade, até para fortalecer mesmo o discurso e para doutrinar, né? Doutrinar quem não conhece, a saber os termos a serem usados, saber quando está praticando alguma coisa que pode ofender o outro, seja em gênero, né? Eu penso bastante nisso também. Muito legal, viu, professor? Gostei muito da sua fala. Vou chamar a Marcele para entrar também na conversa, né? Eu queria aproveitar que a gente falou também na questão da formação dos alunos, e você também está à frente da Rede Jornalistas Pretos. Como é hoje o cenário dos profissionais negros no jornalismo? Eles estão chegando em quantidade e qualidade de formação, né? Como é que estão as políticas das redações quanto a esse tema, né? O que você consegue dizer aí, pegando a parte mais do jornalismo em si, né? Se esses profissionais têm qualidade, estão chegando com qualidade, e se mesmo com qualidade eles não recebem promoções, como é que tem funcionado isso no jornalismo, Marcele? Olá, Vinícius, muito bom dia, um bom dia a todos. Muito obrigada novamente pelo convite, né, por convidar a rede. Estamos sempre fazendo diversas parcerias com vocês e para a gente é muito gratificante, né? Vinícius, respondendo a sua pergunta, assim, logo de cara eu posso falar por experiência própria. Eu passei por redações, hoje eu trabalho como assessora de comunicação, mas eu ficava me questionando, falei, será que eu sou a única qualificada a estar aqui? Porque em uma redação lotada, geralmente eu era a única negra. Eu ficava me questionando, eu falei, será que só eu? Só tem eu de qualificada para estar aqui? Mas existe uma questão, e aí entra até nesse caminho que nós estamos conversando sobre diversidade também, que é a única pessoa para justificar uma diversidade, né? E aí a gente também tem que se atentar para isso, né? Também na hora de aplicar esse tema que nós estamos falando aqui hoje, né? Tem muita gente qualificada buscando oportunidade, sim. O mercado de comunicação é um mercado que muda o tempo todo, né? Requisitos, o tempo todo buscando profissionais cada vez mais qualificados, e aí existe uma questão que a grande parte desses profissionais de comunicação, né, são oriundos de comunidades periféricas, e acaba na hora em que você vai ali disputar a vaga com uma pessoa que já teve uma viagem para o exterior, já tem uma outra oportunidade de vida, né, outras oportunidades de outras línguas, enfim, complicam um pouco mais, e isso é justificado, né, por empresas até na hora da contratação, né? Por conta disso, a gente tem feito um trabalho incessante de buscar, nessa parte de desenvolvimento profissional, caminhar lado a lado com os profissionais, buscando esses cursos de qualificação, de capacitação, de desenvolvimento. Nós disponibilizamos recentemente gratuitamente uma mentoria para profissionais de comunicação, uma mentoria gratuita ao lado do GDRH. Então, também fazendo com que esse profissional se desenvolva suas competências técnicas, né? E também que ele consiga, na hora ali das entrevistas de emprego também, mostrar essas competências, consiga realmente conquistar essa vaga, né? A gente recentemente também conseguiu uma parceria de curso de inglês e conseguiu disponibilizar, né, que é uma grande demanda dos profissionais. Então, assim, ao mesmo tempo que esses profissionais estão qualificados, se você colocar para trabalhar, eles vão desenvolver o mesmo, ou até além do que já é apresentado na comunicação atual, né, eles também acabam esbarrando um pouco nessa barreira desse impacto social, né, que é presente no Brasil, né? Falando um pouquinho também, queria falar sobre a importância desse tipo de pesquisa, Vinícius e todo mundo que está aqui. Quando a Crislane fez um bom comentário em relação ao número de pessoas negras e indígenas no Brasil, né, mais da metade, quando a gente para pensar assim, isso quer dizer que algumas narrativas estão sendo silenciadas, quando, em sua maioria, né, essas narrativas, essas histórias da nossa população estão sendo contadas por pessoas que fazem parte da minoria, então tem gente sendo silenciada, né? Então a gente parte dessa perspectiva de que as narrativas estão sendo silenciadas, né? Essas outras
esses outros pontos de vista, essas outras observações não estão sendo colocadas. Então, tem gente contando a história de uma outra metade da população e essa outra metade está calada, não tem poder de voz, né? Não tem voz para falar sobre isso. Então, essa é uma demanda que tem vindo, uma demanda internacional. A Reuters já fez uma pesquisa também, uma pesquisa que apontou que pelo menos 15% de 80 editores em todo o mundo são negros e de outras etnias apenas, né? No Brasil também apontou esse impacto. A própria UERJ, o grupo de pesquisa da UERJ Gema também fez uma pesquisa uns anos atrás, também apontando essa grande disparidade em relação a pessoas negras e de outras etnias dentro das redações, das principais redações aqui do Brasil. Então, assim, já temos alguns dados, né, para a gente poder falar sobre isso. Acho que essa pesquisa vem reforçar e vem trazer, mostrar, colocar em pauta o seguinte: que tipo de jornalismo a gente quer, né? A gente viu que a comunicação mudou o cenário social, político recentemente com as eleições no Brasil, com as eleições, com a ascensão, né, política da extrema-direita em outros lugares ao redor do mundo. E boa parte por conta de um trabalho de desinformação, fake news. Então, assim, através da propagação de informação, porque a desinformação também é uma informação, só que uma informação enganosa, né? Então, assim, é o poder, né, do nosso trabalho, o poder do jornalista, né, do jornalismo, né, e desses processos de comunicação, né? Quando a gente garante que a gente tenha mais olhares, mais narrativas inseridas dentro do processo de comunicação, a gente faz uma comunicação mais real, mais próxima realmente da nossa sociedade. Eu acredito que fazendo essa comunicação mais próxima, mais olho no olho do que realmente nossa sociedade é, do que nós somos, né, a gente consiga até impactar em um outro cenário também, que é um cenário de credibilidade, né, profissional, que tem sido muito questionada desde essa propagação, de que tem aumentado cada vez mais esse cenário de desinformação. Então, o trabalho jornalístico tem sido cada vez colocado em xeque, né? Mas eu acredito que a gente discutindo esse tema e colocando em pauta e cada vez mais caminhando por um jornalismo mais olhando realmente no olho da população, mais real, mais próximo realmente das nossas necessidades, das nossas demandas, né, a gente consiga também impactar nesse sentido. Bem legal mesmo. Maurício? Eu queria falar, porque eu achei muito interessante aqui o que foi colocado, e particularmente a Marcele usa um termo que é narrativas estão sendo silenciadas. E eu acho que essa construção é muito importante, porque é um silenciamento, e isso quer dizer que tem uma intenção. Para a gente também ter noção de que isso não é sem querer, né? Que a gente estava falando, você até estava falando da normalidade de piadas, de expressões, etc. E a Crislane falou de todo o processo que a Uber fez, tal, porque isso é normal para uma parcela. Para quem recebe não é normal. Para quem recebe é ofensivo. Para quem recebe é degradante, né? Então isso é importante perceber que existe um movimento que é um movimento que não por acaso se expressa numa luta que está ficando cada vez mais aberta, né? À medida que a gente vê o movimento antirracista, o movimento pela igualdade de gênero, o movimento de luta pela preservação dos recursos naturais crescendo, a gente vê, como também indicou a Marcele, um crescimento de obscurantismo, de políticas opressivas. A gente tem um Bolsonaro aqui que é uma expressão tão clara disso, e no resto do mundo também acontecendo. Quer dizer, essa luta ela tem proporções bastante amplas, né? Então, quando a gente está falando de uma pesquisa para a imprensa, nas redações da diversidade, a gente está mexendo num pequeno ponto de que intersecta com muitas outras lutas, na verdade, e elas não estão separadas, né? Hoje a gente não pode falar da luta antirracista separada da luta pela igualdade de gênero, da luta contra a pobreza e a opressão,
pela luta pela igualdade no sentido mais amplo. Elas todas andam juntas hoje, não dá para pensar que elas são separadas, né? E por isso que acho que é importante também, do ponto de vista das empresas mesmo, as políticas afirmativas, assim como nas universidades temos políticas de cota, quer dizer, sem políticas afirmativas, e que a gente sabe muito bem como que é isso, como que é difícil, quanta gente se posiciona contra, como isso é tratado de uma maneira de como se isso fosse um favor, quando na verdade é totalmente o contrário, né? Na verdade, dar condições da sociedade se expressar do jeito que ela é, né? E tirar amarras que estão colocadas, né? Porque as coisas não são para ser assim, elas são para ser diferentes. Então, é muito importante. Acho que o professor Robson lembrou muito desse processo dos requisitos, né? Que uma seleção, que um chamamento, como a Crislane também falou, para a entrada nas empresas, como esses requisitos têm que ser, de fato, vistos e modificados, né? Modificados não só para absorver, mas também para as empresas, para que todos possam ascender, né? Porque no fim, o que a gente vai ver é quem são os donos do poder e os donos do dinheiro. A gente tem que ter isso também, né? Isso tem que mudar no nosso país, né? Quem são os donos do poder, os donos dos recursos. Tem que mudar. Ou seja, a gente vai ver um governo hoje, não só o governo Bolsonaro, que é uma expressão deteriorada do atraso, mas outros governos também, quantos de negros e de mulheres que têm representados no seu primeiro escalão? É pouco ainda, mesmo nos governos de esquerda. Claro que existe toda uma intenção e uma discussão muito mais ampla e mais difundida sobre isso, e isso vai sendo modificado nesse campo, pelo menos, mas ainda temos passos a dar, né? E é isso, a gente está falando de uma luta e de um trabalho que a gente inicia aqui falando do perfil racial da imprensa brasileira, mas nós estamos falando de um problema que é muito maior, muito mais extenso e que faz parte dessa luta. No fim das contas, é isso. Acho que é uma grande bandeira. Acho que as empresas têm um papel muito grande, como a Crislane está dando notícias muito, muito interessantes para a gente, porque e é claro que são todos pedaços, né? A gente está fazendo um pedaço, vocês outros, a Universidade Zumbi dos Palmares outros, os jornalistas propriamente dito, e temos que sinergizar todas essas ações mesmo para que elas possam, de fato, contribuir para esse caminho ser um caminho trilhado cada vez mais rápido, porque nós estamos com muito atraso, né? Faz muito tempo que isso já devia ter sido caminhado. Nos oprime a todos, né? Eu acho que você falou... Pode falar, Marcele, pode falar. Não, só complementando o que o Maurício falou, realmente essa questão do silenciamento de narrativas é uma tensão, é um tensionamento que reflete essa luta de classe da sociedade. Quem pode falar, quem tem voz, né, e quem só pode ouvir. Realmente foi o que o Maurício acabou de destacar agora. A gente fala muito de representatividade, então a Cris falou de representatividade, o professor Robson falou de representatividade, a Marcele e novamente o Maurício falou, né? E pegando também essa questão de representatividade, na semana passada, eu acho que foi a professora Francisca que falou, não sei se foi ela ou se foi a Nayara, que falou sobre isso, né? A representatividade dentro das empresas, ela acaba trazendo novos negócios, né? E, Cris, você citou que tinha essa questão racial entre esses problemas, né, de racismo entre motoristas e usuários do aplicativo, e eu acho que é de ambas as partes, né? Tanto os motoristas praticando com os consumidores ali, os passageiros e vice-versa. E como é que essa representatividade pode aumentar, né, a revenue, né, a revenda da empresa, pode aumentar o público-alvo da empresa, pode trazer novas pessoas e novos negócios, né? Como é que você acha que isso pode impactar a questão da diversidade para os negócios em si? Assim, Vinícius, eu acho que é um item fundamental, né? Acho que tem muitas pesquisas que indicam isso, mas imagina que você, pensando, eu vou dar como exemplo uma empresa como a Uber, né? É uma empresa que está presente no país inteiro,
em diversas capitais, de norte a sul, é usado por pessoas de diferentes perfis, de diferentes idades, homens e mulheres, pessoas que fazem uso de diferentes formas, estão indo para o trabalho, estão indo para o lazer, enfim, por diversos motivos. É a mesma coisa quem está usando a plataforma para gerar renda, por diversos motivos, usa muito, usa pouco. Quando a gente olha para isso, a gente está falando de um público absolutamente diverso, a gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas, e há, dentro desse grupo, todo tipo de perfil completamente diferente. Não faz sentido pensar que um grupo homogêneo, todo mundo igual, vai conseguir trabalhar, vai conseguir propor projetos, vai conseguir propor produtos que representem, que atendam essa diversidade de clientes, se for todo mundo igual. Não é possível pensar isso. Porque a gente está trabalhando e a gente está atendendo um grupo de clientes que é absolutamente diverso. Então, não dá para sentar na mesa e tomar uma decisão e todo mundo pensar igual. Todo mundo veio da mesma faculdade, todo mundo veio do mesmo lugar, viajou para o mesmo lugar, se formou na mesma faculdade fora do país e tende a olhar o problema de uma maneira muito mais parecida. Quando você traz para a mesa, quando você traz para a mesa de decisão, quando você traz para a liderança, perfis diferentes, pessoas que se formaram em lugares diferentes, que pensam de forma diferente, que vêm de regiões diferentes do país, sabe? Não dá para pensar numa empresa que está em São Paulo, que todo mundo nasceu em São Paulo, e aí eu estou desenvolvendo um produto que as pessoas estão usando no norte do país, e aí todo mundo que está trabalhando, que está sentado tomando decisão, nasceu no mesmo lugar, sabe? Assim, não é viável, não faz sentido pensar isso para o negócio. Então, para os negócios, é muito importante, sim, que quem esteja na mesa tomando decisão tenha uma riqueza de pensamentos, então sejam pessoas diferentes, que consigam olhar para aquele problema, identificar perspectivas diferentes. Por quê? Porque quando eu chego na mesa para participar de uma decisão, quando eu trago para a mesa a minha perspectiva, eu estou como um gerente de comunicação, mas toda a minha bagagem de mulher negra periférica, de onde eu estudei, da minha família, ela vem junto comigo. Tudo isso está colocado na mesa. A minha perspectiva, ela não vai ser separada disso. Então, quando eu me torno uma profissional de comunicação, quando eu me torno uma gerente dentro de uma empresa, a minha bagagem, ela não ficou para trás, ela vem junto. E aí, quando eu sentar para discutir, obviamente, e eu for pensar em uma solução de um problema, for pensar em um produto junto com você, a gente vai pensar de uma maneira diferente, porque você vem de outro lugar, você tem uma outra experiência, eu tenho uma outra experiência, e a riqueza de pensamentos, ela é muito maior. Então, a probabilidade de ter um produto melhor, mais desenvolvido, com menos falhas, que atenda melhor as pessoas, é muito maior. Então, assim, eu acho que pensar em um negócio que não considera a diversidade hoje, ele nem faz sentido, considerando a pluralidade que a gente tem no nosso país e de clientes que as empresas atendem. Então, assim, é algo que eu considero essencial para os negócios. É muito interessante isso que você falou, principalmente se você pensar, né? Eu tenho uma empresa que eu fabrico brinquedos para crianças, mas eu não tenho nenhuma pessoa ali dentro tem um filho para me dar essa opinião, para me falar, não, legal, tudo bem, esse brinquedo se adequa àquele perfil de criança, aquela idade. Só que realmente a criança vai brincar, o que isso pode gerar de perigo para a criança com um tipo desse de brinquedo, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Você ter a diversidade dentro do board das empresas para você atingir. Aí, como foi citado, né? A gente tem 55% da população não é branca, e você faz todos os produtos e projetos voltados para a população branca. Então, olha o tamanho do mercado que você tem para explorar se você tiver diversidade, né? Se você tiver representatividade, né? E aí pensados a partir de uma perspectiva muito homogênea, né? Talvez desconsidere e aí esteja realmente perdendo a oportunidade de negócio porque está desconsiderando uma necessidade ou uma nuance que não vai vir para a mesa se não tiver pessoas diferentes ou pessoas que consigam compreender aquela realidade diferente. Então, assim, acho que pensando do ponto de vista unicamente de negócios, né, para as empresas têm muito a ganhar quando elas se tornam empresas mais diversas, têm lideranças mais diversas, porque a tendência é que ela tome decisões muito melhores, porque ela tem olhares diferentes, olhares plurais para aquela tomada de decisão.
Tem, não. Eu me lembro que, não sei se exatamente a data é correta, mas pelo menos há uns 20 anos atrás, a indústria da beleza, de cosméticos, etc., não tinha nada voltado para a população negra, que diz respeito à cor da pele, a shampoos, etc., etc. Hoje em dia, é um mercado amplamente desenvolvido, né? Quer dizer, era até uma ignorância do ponto de vista de planejamento e de produção de linhas de produto, não ter isso, quando a maior parte da população... Quer dizer, tem esse dado que é explicitamente de interesse econômico, que as empresas começaram a perceber, quer dizer, eu estou aqui num país com 56% de negros e não faço produtos desenvolvidos para eles. Claro que muitas empresas podem pensar isso, porque a maior parte da população pobre do país é também pobre, então não quero, é também preta, mas então não vou pensar em produtos para eles, é possível, mas hoje em dia essa noção se ampliou, né? Então hoje a indústria da beleza tem aproveitou esse nicho, por um olhar, talvez, inicialmente, puramente econômico, mas é importante perceber como que isso faz diferença também para as empresas. E acho que o que a Crislane também indicou, que é a questão da criatividade, em qualquer campo, né? Pode ser no campo artístico, cultural, empresarial, social, quer dizer, quando você reúne pluralidades, né? Experiências diferentes, você tem construções diferentes e construções que são muito mais ricas, né, para todo mundo, né? Você tem a experiência da idade, né, que a gente vai ficando mais velho e vai percebendo que tem coisas que a gente só percebe por ter passado por tantas coisas, que é o que você falou, não dá para ensinar como ser pai ou mãe sem ter filhos, né? Você tem que ter passado pela experiência, não importa como, mas para poder falar sobre isso, né? Eu acho que a experiência, assim como da idade, a experiência de como você convive, de quem você é, de onde você vem, isso tudo tem que estar para ter uma criatividade importante, plural, isso tudo tem que estar reunido em torno da mesa, né? Claro que essa é a nossa dificuldade, mas acho que muito interessante pensar nisso. Acho que a Crislane caiu, ela voltou, acabou de voltar. Tá Marcele, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, ouvindo tudo que a Cris falou para a gente, né, sobre as organizações, se a gente for pensar no jornalismo, essa representatividade, ela pode trazer também um ganho comercial? E aí eu até explico, né? Porque ao você não ter a representatividade e um jornalista branco, de repente, escrever aquela matéria com um viés diferente do que ele deveria, do que, por exemplo, uma pessoa negra escreveria para um assunto que é de domínio dela, acaba que o leitor não se sente representado ali e ele não... acaba não seguindo mais aquele veículo, porque ele fala, bom, eu vou sempre ler a mesma coisa, né? E outros projetos estão surgindo de jornalismo dentro das comunidades, e vocês próprios, né, o Rede de Jornalistas Pretos, você tem o Banco de Talentos Negros, né? Como é que essa representatividade pode ajudar no negócio jornalismo para as redações, né? O que você acha? A gente tem na rede diversos veículos em que a chefia, né, em que a maioria dos jornalistas são negros e são indígenas, enfim, e eles relatam a dificuldade de eles conseguirem parceria ou qualquer tipo de apoio financeiro, né? Então, é um ponto também que eu acho importante destacar, porque não só nas grandes redações, mas também nas redações em que os veículos são mais segmentados, né? Por exemplo, nas grandes redações que você consegue botar o jornalista de outras etnias, com outras, como a Nayara falou, com outras perspectivas, você consegue fazer uma matéria mais genuína, mais próxima, mais real, né? Não só na pauta que for sobre o negro, né? Mas nas mais diversas pautas, mobilidade, porque 56% da população não passa só pelo racismo, eles
são pessoas que trabalham, são pessoas que estudam. Então, essas pessoas estão inseridas nas mais diversas pautas, né, da nossa sociedade. Né? O que garante é que você consiga ter um olhar mais sensível para a realidade dessas pessoas, né? Menos distante, né? Quando você consegue ter uma pluralidade na mesa e sentar e bater papo. Isso passa também pela parte da credibilidade, como você falou, né? Porque quando as pessoas não se identificam e acham que isso está muito distante, não, essa matéria é completamente diferente da minha realidade. Eu tenho a minha vida, eu pego o ônibus, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, quando ele não se sente representado, não se sente o mínimo inserido dentro daquela realidade, dessas matérias, eles realmente as pessoas se sentem realmente distantes, né? Passam a não seguir o veículo, e aí passa para a questão da credibilidade, né? Questionar e uma série de coisas. Então, essa pluralidade garante, né, essa possibilidade de ter uma aproximação maior com a realidade da grande população brasileira, né? E falando dos veículos segmentados que nós temos na nossa rede, assim, por experiência, né, nós temos diversos veículos negros em que são veículos solicitados na internet, com matérias de grande repercussão, mas que não conseguem ter um grande sucesso comercial. Por que será? Quer dizer, são veículos que falam diretamente com a classe C e D, né? Que essa população negra geralmente nós fazemos parte dessa classe, nessas classes, C, D e E, e são potenciais compradores, já em diversas pesquisas, né? São os que mais compram, mais consumidores, assim. Então, assim, por que não um investimento para falar diretamente com esse público? Então, assim, falta esse olhar também, né, comercial, essa vontade, mas foi o que nós já falamos antes. Esse tipo de situação reflete esse tensionamento de quem vai perder esse poder de digitar, de poder falar, de ditar regras, né? Quem vai ceder o lugar, né? Vai abrir portas. Então, assim, é muito legal a inclusão quando você abre uma cota aqui. Tem um negro na minha equipe, eu sou diversa, eu tenho uma pessoa aqui, aí você faz uma cota, né, com um negro na sua equipe e você fala que você é diverso, né? Mas tem que ir além disso, né? O olhar comercial é extremamente importante, porque quando você fala de dinheiro, o dinheiro movimenta tudo, né? Move o mundo. Então, tem esse impacto, sim, comercial, né? As empresas precisam, para ontem, já olharem em relação a isso, são só benefícios, né? Eles conseguem atingir um público maior, eles conseguem fazer um conteúdo mais genuíno, eles conseguem a questão da credibilidade, né? Resgatar ou então manter a questão da credibilidade, atingir em pontos e aspectos necessários, né? Que realmente você consegue conversar e olhar no olho do seu público. Então, uma série de fatores que essas empresas podem fazer com que essas empresas aceitem, enfim, acabem apoiando, né, a diversidade, a pluralidade na comunicação. Você falou bastante dessa questão, de novo, de representatividade, né? Eu acho que é importante no jornalismo também para a questão de produção de pautas, e não só para o retrato da obra, mas para produzir aquelas determinadas pautas, né? Sim, que são claro. Importantes. E a questão comercial faz todo o sentido que você falou, né? A empresa não apoia, ela na verdade está perdendo um mercado ali muito grande de consumo, porque apesar deles terem um poder, a classe C, D e E tem um poder menor de consumo, mas ela tem um volume muito grande de consumo, né? Então, se você faz um produto voltado para esse público, né, com o preço adequado, e aí, claro, aí entra a questão que a Cris falou da diversidade de pensamento dentro do board das empresas para tomar essas decisões de produto, é super importante, né? Uma coisa muito relevante. E até falando sobre isso, eu até queria perguntar para a Cris, que vocês têm algum número na Uber de quantos motoristas vocês têm, negros, brancos ou de outras? Vocês têm alguma pesquisa interna nesse sentido? Até mesmo por vocês terem feito esse projeto, terem colocado isso como meta, de quantos colaboradores negros vocês têm? E porque talvez o Uber a gente esteja falando de uma classe média, né? Uma classe média, talvez B e C, que deva ser o padrão dos motoristas do Uber,
né, os motoristas de vocês, mas eu estou certo nisso que eu estou falando ou não? E vocês têm algum número lá dentro sobre isso? E também, deixa eu emendar aqui com o Vinícius, além dos motoristas, dos usuários, né? Porque você sabe que táxi, que é o predecessor do Uber, sempre foi visto como alguma coisa que você não pode muito pegar, né? Que é mais caro. Ainda hoje, com o Uber se tornou mais caro, né? Elitista, Relativamente. né, táxi? E o Uber e todos esses transportes de aplicativo deram uma barateada, mas ainda assim, a alternativa do transporte público coletivo, ela é da maioria pobre da população, né? Então, se vocês também têm esse levantamento de por usuário, né? Não temos, e aí tem um motivo simples, né? A gente tem uma questão do tipo de dado, né, que a gente pode recolher e quando a gente vai, quando as pessoas vão se cadastrar, tanto para dirigir ou quanto para usar a plataforma, a gente usa os dados que são realmente dados fundamentais para o funcionamento da plataforma. A gente não pode levantar, né, inúmeros dados, e aí dados, isso pode inclusive esbarrar na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não temos essa informação, né, do número a quantidade de parceiros ou a quantidade de usuários. A gente tem esse levantamento para dentro da empresa, a gente vai acompanhando um recorte de mulheres e outros grupos também, né, da maneira como isso essa intersecção, né, de dados, mas quando a gente está falando de quem usa a plataforma, aí a gente precisa ter um cuidado com o dado que a gente pede, e aí é o dado que ele é importante realmente para o uso da plataforma, esse tipo de dado a gente não pode recolher. Não, faz sentido também, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados faz todo sentido, né? Eu uso bastante, eu uso mais Uber mesmo, é o mais fácil porque está na minha tela inicial, né, quando eu preciso. Agora com a pandemia eu tenho usado pouco, mas eu não conseguiria fazer um levantamento de coisa, mas a maioria dos motoristas que eu peguei eram brancos. A maioria que eu me lembro, assim, se eu pegar pela memória, a maioria eram brancos, mas eu sempre tenho essa impressão de que os motoristas devem ser assim, classe média, porque muitos deles têm que alugar carro e é caro alugar o carro para você poder fazer esse trabalho, né? Então acho que fica um pouco difícil tanto para o acesso, até para o acesso mesmo dos próprios consumidores, né? A plataforma, e o que o Maurício falou do transporte público também, né? O transporte de massa ainda, apesar de não ser o ideal nas grandes cidades, mas realmente é importante. Se vocês um dia puderem fazer algum levantamento desse, eu acho que ia ser muito legal. É bom saber que vocês têm internamente, vocês têm esse levantamento ou devam ter alguma coisa nesse sentido para também guiar as ações, né, que vocês fazem, com certeza, né? Uma sugestão aqui, quando a gente acaba de usar Uber, tem lá uma avaliação de quantas estrelinhas você quer dar para o motorista. Se a pessoa quiser dizer, se autodeclarar branca, preta, parda, amarela ou indígena, talvez isso possa, segundo a Lei de Proteção dos Dados, se você colocar um anúnciozinho, vocês fazem uma pesquisa junto com a avaliação do motorista. É legal a gente tentar juntar todas as peças, né? Juntar todas essas partes, porque eu acho que cada ação, cada microação, ela é importante para o todo, né? Eu acho que é fundamental. A gente tem visto muita coisa desde que a gente lançou o projeto lá em junho, né, Maurício? A gente tem visto e conversado com tanta gente que a gente mesmo aprende muito, né? Nesse processo todo, a gente vai aprendendo a cada dia e a gente faz alguma ação e aí a gente volta e conversa de novo e reuniões para a gente poder fazer um trabalho legal e ele ser um trabalho perene e que a gente possa doar ele para a sociedade, porque já não é mais um trabalho só nosso, né? Temos os apoios, né, que a gente citou no começo, temos as empresas aí que estão apoiando, e isso é importante para todos, né? E talvez até para as outras áreas do mercado de trabalho, como engenharia, como os advogados, né? Como fazerem trabalhos semelhantes para a gente poder ter cada vez mais inclusão e cada vez mais representatividade. E queria fazer uma pergunta para o professor Robson. Professor, a gente olha para as universidades hoje e nos últimos 250 anos, talvez,
E a gente vê, claro, 90%, se não for mais hoje, mas 90% são brancos, né? E eu estudei, eu fiz publicidade e propaganda em 2000 e pouquinho ali, para não revelar a idade, 2000 e pouquinho eu fiz faculdade, publicidade e propaganda, e na minha sala tinha uma menina negra de 25 pessoas. Só que na faculdade em si, se eu andasse e começasse a confraternizar com os outros grupos, dos outros cursos, o retrato era o mesmo. Hoje mudou, de 20 anos para cá, isso mudou muito, né? A questão das cotas de 10, 12 anos para cá, se eu não me engano, foram as cotas nas universidades, ajudou a mudar um pouco mais esse panorama, ou a gente ainda está engatinhando nessa história e ainda precisa muito ser feito para isso? Como é que a gente está nesse cenário? Eu vou responder, mas eu acredito que a Marcele também já está com a resposta na mente, porque o sorriso dela Fique à vontade, Marcele. Responde muito, né, essa nossa luta, né? Lógico, as cotas trouxe, né, hoje, por exemplo, nós somos mais de 50% de negros nas universidades públicas, mas não era assim, né? O debate das cotas é um debate que vai pegar fogo, já está pegando fogo. Nós, na Universidade Municipal, nós temos o Movimento A, que agora vem com uma campanha muito forte do Cota Sim, uma comissão de juristas, formada por juristas negros, para debater o tema das cotas, enfim, criar um projeto para apresentar isso no Congresso. Já tem um projeto em andamento para prorrogação das cotas. Alguns já com projeto, inclusive, para 30 anos, né, para prorrogar as cotas para 30 anos, para que a gente não tenha mais que bater na porta de senhor ninguém, de Congresso Nacional nenhum, não é? Para validar essa norma, para validar essa lei que tanto benefício trouxe para a população negra, indígena, enfim, para as pessoas com deficiência física e intelectual. Então, houve-se um avanço. Eu também me lembro, no meu tempo de faculdade, aquelas turmas gigantes, né? Eram 140 alunos, e dos 140 alunos era só eu e o Hamilton, que eram os negros naquela turma de 140 pessoas. Mas esse quadro mudou, não é? Hoje nós temos aí... o problema maior que eu vejo hoje não é só a entrada na universidade, mas a permanência e a convivência. Creio que a convivência nos institutos estaduais e federais, justamente por os alunos negros terem entrado através das cotas, não é? Traz ainda essa animosidade entre os grupos. Eu acho que, não sei se foi aqui ou se foi na live anterior, eu acho que foi a professora até Francisca que disse, né? Com relação à própria Universidade de São Paulo, a própria USP, né? Então, ela foi uma das últimas a instituir o sistema de cotas na sua universidade. Deu um salto também, ela saiu creio que de 10%, hoje está chegando aos 56% de alunos negros nas suas fileiras acadêmicas. Mas a gente quer mais, né? A gente não quer só... como diz o nosso magnífico reitor, Dr. José Vicente, cotas não é esmola, né? Cotas não é esmola, cotas é uma forma de reparação, uma forma de incremento, uma forma de trazer essa população que nunca teve oportunidade de estudar, diga-se de passagem, né? Porque se a gente retroceder, voltar um pouquinho a fita, né? A gente vai ver que lá nos idos de 1835, 1837... nós já tínhamos normas, leis que proibiam os negros de estudar, né? Então, todo esse processo histórico, cultural, social, ele se transforma e continua ainda na nossa sociedade, que é isso que a gente discute diuturnamente, que é a questão do racismo estrutural, do racismo institucional. E a gente precisa ter bastante cuidado, penso eu, para poder falar do racismo estrutural, até para que ele não seja banalizado, né? Para que as pessoas consigam efetivamente entender essa estrutura social que existe, que foi desenvolvida ao longo do tempo, porque o Brasil já não podia mais manter a escravidão, né? Manter as pessoas escravizadas naquele período, porque era um reclamo, né, de outros países, era um reclamo interno, inclusive movimentando a própria economia. Era um problema não só social, mas era um problema econômico também, que o Brasil já estava enfrentando naquele período. Então, foram criando mecanismos, né, legais, diga-se de passagem, mecanismos legais, né, de proibir o negro de ter acesso a determinadas atividades,
a exercer determinadas funções nas empresas. A questão do voto era muito legal, porque a questão do voto, né? Então, quando houve o início, né, da libertação dos negros, enfim, então os negros podiam votar, né? Os negros libertos podiam votar, mas havia um outro requisito, que era ser alfabetizado. Então, quer dizer, como é que aquele sujeito que acabou de ser colocado em liberdade, né, está lá, o problema, como nós dizemos, não é o 13 de maio, mas é o 14, quando nós saímos para as ruas, aí quer dizer, para onde que eu vou? Né? Para que terreno eu vou habitar? Nós não foi feita uma reforma agrária, não foi feito nenhum tipo de planejamento. A Lei Áurea tem 2 artigos. Né? A Lei Áurea ela tem 2 artigos. Você pegar a Lei Áurea para fazer uma leitura dela, só tem 2 artigos. Ó, pode soltar, solta todo mundo, né? E seja o que Deus quiser. Então, essa é a mensagem realmente dada, e esse foi o processo evolutivo até os dias atuais. Então, quando a gente pensa em cotas, é importante a gente fazer essa reflexão, voltar um pouquinho à nossa história, e aí eu trago também, né, lógico, a gente precisa discutir isso, e nós discutimos isso nos nossos bancos, na Universidade Unidos Palmares, temos várias disciplinas espalhadas em todos os cursos, seja no curso de publicidade, administração, inclusive nos cursos tecnológicos, gestão de segurança da informação, no curso de direito, que é a disciplina das relações étnico-raciais, é a disciplina de antropologia, raça, cultura e sociedade, que é para que a gente possa introjetar nos nossos alunos, que não são, nós temos uma maioria de alunos negros, mas temos alunos não negros também na universidade, que precisa participar do debate, que precisa entender esse contexto histórico, até mesmo, né, para se posicionar. E aí, quando o Vinícius disse aquela coisa da brincadeira, né? Eu tenho um amigo ali com quem eu posso brincar, eu tenho um outro amigo ali com quem eu posso dar uma cutucada nele, eu tenho o negrão, vem cá, o negrão, caramba, né? Então, quer dizer, essa coisa a gente vai quebrando com esse movimento de discussão interno dentro da instituição, dentro da faculdade. Isso, lógico, se espalha na sociedade, mas creio eu sim que houve um avanço, mas a gente vai ter uma luta muito grande no ano que vem, né, para defender a permanência das cotas nas instituições públicas estaduais e federais. Realmente, são muitos anos, são muitas políticas, tanto com a questão racial, né, como com a questão de gênero também. E aí, se você somar as duas, então, vamos dizer, aqui temos duas, aqui a Marcela e a Cris. Se você é mulher e é negra, você já está em desvantagem 2 vezes, né? Você já começa atrás 2 vezes, né? Então, são coisas que têm que ser reparadas, eu concordo plenamente. Essa questão do voto eu não sabia, essa foi uma novidade para mim. De você pode votar, mas tem que ser alfabetizado. Pô, legal, hein? Obrigado. Foi muito útil isso, né? Muito útil para a gente. Ganha, mas não leva, né? Ganha, mas não leva, exatamente, né? Marcelo, você queria falar alguma coisa sobre essa questão das universidades também? Eu sou aluna, né, da Universidade Federal, do mestrado da Universidade Federal Fluminense, e posso falar por experiência realmente do aumento de negros, né, das instituições, mas aí é o que a gente muda um jogo, né? Que as universidades federais sempre tiveram um crédito muito grande, e aí com a inserção dos negros, o que fizeram? Vamos descredibilizar as universidades federais agora, porque aí tem bastante negro entrando, e a gente muda o jogo agora, né? Que é o que tem acontecido. Então, assim, quanto mais a gente avança, as coisas vão mudando para que esses avanços eles não aconteçam, eles sejam minimizados, né? Mas, conforme a sociedade vai entendendo o que isso é importante, impacta principalmente na questão econômica, que é o nosso tema de hoje, né? Que isso impacta de maneira positiva em toda a sociedade, que é importante para todos nós, né? Não precisa ser negro para achar importante essa causa, né, a respeito da pluralidade negra, mas também LGBTQI, entre outras outras causas também que você pode se solidarizar e que são importantes a gente ficar atento, né, para a inserção dessas causas na sociedade. E em relação à Universidade Federal, foi o que eu falei, foram sempre celeiros de pessoas brancas, pessoas de classe média alta, e à medida em que os negros foram avançando, entrando, estão em uma universidade em que
tem um grande número de pessoas negras, né, na Universidade Federal Fluminense. Nós estamos dentro da própria universidade. Quem entra faz trabalhos ali, desenvolve trabalhos para poder auxiliar outros negros também, outros jovens de origem periférica que consigam entrar também. Então, eu também participo do curso preparatório. Então, assim, essas ações que vão ajudando nessa caminhada, mas assim, não é fácil porque as regras do jogo elas são mudadas justamente para que a gente não avance cada vez mais, mas assim, a gente passa a discutir, como nós estamos discutindo hoje, dos benefícios socioeconômicos desses avanços, né? E aí acho que a coisa começa a ganhar forma e a gente consegue crescer enquanto sociedade. Legal, vamos para as considerações finais. Eu vou para liberar a Cris, que ela está já com o tempo um pouquinho estourado. Cris, as suas considerações finais. Primeiro, muito obrigado pela sua participação, foi muito rica mesmo. Eu, desde a primeira conversa que eu tive com você sobre o projeto, sabia que a contribuição de vocês ia ser muito importante, né? Por todo o trabalho que vocês têm feito, têm tentado fazer, e isso são pequenas iniciativas que realmente somadas elas vão contribuir muito para o crescimento desse diálogo, né, desse debate, que é super importante para a sociedade em geral. Então, eu queria agradecer a sua participação e deixar você com alguma consideração final. Bom, eu que agradeço, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, um prazer conhecer vocês. Acho que a gente conversou um pouco sobre isso, né? A gente está num lugar aqui de muito aprendizado, assim, né? A gente pode trocar, a gente tem alguma ação que a gente fez, a gente tem projetos que a gente tem desenvolvido, mas a gente sabe que a gente está muito longe, né? A gente ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, a gente sabe, reconhece isso enquanto empresa, então a gente está aqui num lugar de ouvinte, de quem está aprendendo também. Eu fiquei muito feliz com a pesquisa, assim, eu estou na área de comunicação há alguns anos também, aí alguns 15 anos, e vejo como é importante o avanço desse debate, né, dessa conversa, e como eu fui percebendo, eu sou a única pessoa que está aqui, eu sou a única pessoa negra nessa sala, eu sou a única pessoa negra nesse evento, e como isso nem era conversado, nem era debatido, né, nem era uma questão, e aí a gente vê hoje as empresas falando sobre isso sendo um assunto, uma pauta dentro das empresas, a gente tendo esse espaço aqui para falar sobre isso, para conversar, então eu fico feliz, acho que considero que é um avanço, né? Ainda que muito longe, ainda que a gente está bem no comecinho da estrada, mas eu já considero um avanço e estou feliz de fazer parte disso. Obrigada. Legal, obrigado, viu, Cris? Marcele, obrigado pela sua participação, realmente contribuiu bastante com a gente, a Rede de Jornalistas Pretos apoiando o projeto, super importante para a gente. E queria pedir para você também fazer alguma consideração final, né? O que você acha, incentivando os jornalistas aí a participarem do nosso estudo, não é, Maurício? A gente precisa que os jornalistas participem do estudo, que eles preencham a pesquisa. O que você tem para finalizar? Eu quero agradecer vocês, né, todos vocês, hoje, por essa troca, né, tão importante, a parceria do Edu, dos Jornalistas de Companhia, realmente com o pessoal da rede JP, né, Jornalistas Pretos. Hoje eu estou um pouco resfriada, então não estou 100%, mas foi um bate-papo super enriquecedor. Quero convidar e deixar aqui que todos participem da pesquisa. É importante que a gente coloque em dados a situação já relatada por diversos colegas nas redações. É importante que a gente tenha dados para apresentar para a sociedade, que esse tema seja repercutido e discutido e pensar, para que a gente consiga pensar soluções práticas, né, para isso. A rede de jornalistas ela tem um banco de vagas, ele funciona de forma gratuita tanto para o empregador quanto para o candidato. Nós somos jornalistas, então a gente não faz todo o processo, mas nós fazemos ali uma triagem dos currículos dentro do perfil e encaminhamos para a empresa. Então, deixamos aí o convite para que vocês conheçam a rede. Nós estamos em todas
as mídias sociais, vocês podem conectar, nós temos sites também. Vamos fazer agora, em novembro, um encontro internacional de jornalistas da diáspora africana, porque nós somos diretamente ligados à Caucus Pan-África dos jornalistas, então nós temos uma rede, somos ligados a uma rede internacional de jornalistas da diáspora africana, então vem gente aqui do Brasil, dos diversos veículos, da Record, CNN, enfim, vários veículos tradicionais, vários veículos também independentes e do exterior também, para a gente debater esses caminhos que nós temos percorrido, né, os desafios aqui no Brasil, em outros países também, e o que a gente pode fazer para impactar e fazer um jornalismo cada vez mais real e mais social também, né, mais inclusivo. Então, deixo esse convite aqui para vocês também. Grande abraço. Viu? Obrigado, Marcele. Muito boa a sua participação. Professor, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Sua contribuição foi enriquecedora para nós aqui, ainda falando um pouco da história, né, que muitos não sabem, eu acho que a maioria não sabe, eu acho que é importante também a gente ter isso como um guia no ensino fundamental de você, ensinar essas coisas que você falou, para que a população branca que estuda nos colégios saber como que as coisas foram até ali, para não reclamar de uma cota, né, como existe essa grande reclamação das cotas, né, e ser a favor, né. Então, queria pedir para você, queria agradecer mais uma vez a sua participação e pedir para você fazer as considerações finais aqui. Olha, Vinícius, eu quero agradecer em nome do nosso reitor, doutor José Vicente, da nossa pró-reitora, professora Francisca, dos nossos alunos, principalmente, né, dos nossos alunos do curso de Comunicação e Publicidade da Universidade de Vítor Palmares, e dizer que hoje, para mim, foi uma manhã fantástica de aprendizado, de troca, de energia positiva, de pensar numa perspectiva, numa redação jornalística mais plural, né, onde nós tenhamos representações negras efetivas ali, escrevendo, pensando, dialogando. Então, acho que hoje, realmente, para mim, foi um dia fantástico. Eu estou muito feliz de poder estar representando a nossa universidade aqui, lógico, cota sim, cota sim, vamos assinar lá, fazer um merchan aqui rapidinho, movimentoar.com.br, entra lá, são 2 cliques, né? Só clicar lá, pronto, já está assinado. Nós vamos reunir aí 1 milhão de assinaturas, então acho que vai valer o esforço, acho que a gente tem que pensar para frente, como diz a Cris, e aí vamos avante, né? Vamos avante, outros já vieram, abriram a trincheira e a gente vai, na mesma picada aí. Então, muito obrigado por hoje. Maravilha. Conta com a gente para divulgar aí esse projeto da cota aí, se a gente puder ajudar, puder ser útil, conta com a gente. Maurício, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente precisa falar muito ainda desse projeto e você falar também as suas considerações finais aí, e a gente já se preparar também para semana que vem. Temos mais um, né, Maurício? É isso aí. Não, cota sim. Vamos lá. Muito bacana, muito importante, acho que essa conversa, a gente vai aprendendo, o estudo que a gente começou a fazer é um estudo que a gente sabe que o resultado dele é um resultado que vai ser feito a partir dessas discussões, né? Então, para além de levantar os dados, é como isso vai se disseminar na sociedade, para isso essas discussões que a gente está fazendo agora e que a gente pretende que sejam feitas depois com a divulgação de todos os resultados é fantástica, é importante, acho que é esclarecedora, promotora de a gente conseguir fazer com que essa luta de fato avance e que a gente caminhe nesse caminho da pluralidade, né? Então, obrigado também, para mim foi uma manhã muito rica. Legal. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado a todos, gente. A gente estourou um pouquinho o tempo e até peço desculpa para vocês, mas é muita coisa a ser falada, né? A gente tem pouco tempo para falar muito. Então, eu queria deixar um abraço a todos, um abraço carinhoso a todos, uma ótima semana e a gente se vê numa próxima, com certeza, tá bom? Obrigado, viu, gente? Tchau.